Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu podia falar sobre o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores na CPI, que já foi um evento à parte de vergonha alheia. Poderia falar sobre a própria CPI, mas sobre a CPI, na verdade, eu quero guardar um Birosca News especial mais para frente para falar sobre ela. Poderia falar sobre várias coisas que estão acontecendo, mas eu deixei para falar hoje sobre a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que resolveu fazer uma representação contra um professor de direito da USP por causa de críticas técnicas e jurídicas que esse professor faz ao Procurador-Geral da República, a atuação do Procurador-Geral da República. Então, para escolher aí um assunto de vergonha alheia dessa birosca em que a gente vive, eu escolhi o caso do Augusto Aras, para a gente comentar um pouquinho, afinal de contas, realmente aquilo que o Conrado Uberner Mendes está fazendo viola a lei, enfim, qual que é o papel do Procurador-Geral da República, enfim, qual que é o papel de um professor universitário. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, falando sempre sobre alguma questão de direito que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Esse conteúdo ele fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia, o podcast do Birosca News no Deezer, Spotify e outras plataformas. A gente tem o grupo do Birosca News no Telegram, também discutindo ali sobre temas que podem estar aqui no Birosca. E todos esses links estão no meu Instagram, instagram.com/alebahia_. Pois bem, hoje vamos falar sobre a conduta do Procurador-Geral da República, que, como inclusive o Rafael lembra aqui, além de Procurador-Geral da República, também é professor universitário, né? Professor da UNB, e isso só faz espantar mais ainda o fato de que ele também é professor, ou antes de ser Procurador-Geral da República, ele era também professor universitário, que é essa representação. Então, o Conrado Uberner Mendes, ele é articulista na Folha, ele escreve textos na Folha de São Paulo em que ele faz críticas duras à atuação do Procurador-Geral da República. E aí é importante a gente ter bem claro essa questão dos chamados dois corpos do rei, não é? Ou seja, as críticas do Conrado dizem respeito, vamos dizer assim, à figura pública, à pessoa jurídica, Procurador-Geral da República, e não exatamente à pessoa física, Augusto Aras. Mas eu quero chegar nisso um pouco mais à frente. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento aí dessa ideia. O Procurador-Geral da República faz algo inédito na história desse país, inédito pelo menos desde a ditadura militar, desde a época da ditadura militar. E aqui a gente tem algo bem interessante. A última vez em que pessoas foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional ou tiveram representações contra elas nos seus locais de trabalho foi na época da ditadura militar. Eu brinquei lá no Twitter dizendo que a última vez que alguma coisa assim tinha acontecido no Brasil, o Brasil ainda era tricampeão da Copa do Mundo, que aconteceu em 1970, né? Ou seja, no auge da ditadura militar. Então é muito significativo, é muito triste, na verdade, o fato da gente estar vivenciando tanto um uso indiscriminado da Lei de Segurança Nacional como forma de perseguição e censura por parte do governo federal, quanto agora essa perseguição direta no local de trabalho, uma representação contra um professor universitário no local de trabalho dele, para que seja apurada uma questão de conduta ética que poderia ter sido violada por esse professor, pelos artigos que ele faz, pelas críticas que ele faz num jornal, na Folha de São Paulo e em outros jornais. Então é feita uma representação para que o Conselho de Ética da USP apure ataques pessoais à honra, e aqui eu estou usando aspas que eu estou citando, trechos da representação, que o professor Conrado teria cometido calúnia e escárnio, calúnia, injúria e difamação, tá o combo aí completo de crimes contra a honra,
E aí, então, e que também o professor Conrado Huber usa do seu status de professor da USP para se escorar atrás disso, para então poder proferir as suas, proferir os seus, fazer os seus, cometer os seus crimes. Esse é mais ou menos o teor da representação que foi feita pelo Procurador-Geral da República. E isso para começo de conversa, além de trazer uma lembrança extremamente ruim, como eu disse, traz a lembrança aquela questão lá da época da ditadura militar, isso, além de tudo, é patético. É patético que o Procurador-Geral da República se digne a fazer uma coisa dessas, alguém que, como foi lembrado aqui, também é professor universitário e sabe muito bem qual que é o papel de um professor universitário, ainda mais um professor de direito constitucional. O professor Conrado Huber, ele é doutor em direito constitucional pela USP, ele é professor de direito constitucional, aliás, ele também é doutor pela Universidade de Edimburgo, né? E é papel de um professor de direito constitucional fazer a crítica. A crítica é isso que está posto. Ainda mais num país como o Brasil, eu sou professor de direito constitucional, se eu não fizer. Aliás, esse quadro aqui, Birosca News, é justamente sobre isso, para falar de assuntos de direito, por exemplo, de direito constitucional, e invariavelmente para fazer críticas, porque a gente está no Brasil. Se eu fosse professor de direito constitucional na Suécia, se o Conrado Huber fosse professor de direito constitucional na Suécia, talvez ele não tivesse, por exemplo, criticar o Procurador-Geral da República lá da Suécia, não sei como é que chama o cargo lá, que foi escolhido, inclusive, fora da lista tríplice. É importante a gente lembrar esse fato. A Constituição fala que o presidente da República vai escolher o Procurador-Geral da República a partir de uma lista tríplice ofertada pelo Ministério Público. E o presidente da República não só não escolheu o primeiro da lista, que é uma tradição que veio formada lá de trás, que o primeiro da lista sempre seria o escolhido, como ele também escolhe fora da lista. Para começo de conversa, a própria nomeação dele como Procurador-Geral da República está errada, né? E, na verdade, ele é o procurador, então, na verdade, a ação que poderia ser movida aí teria sido pelo próprio procurador, né? Mas esse fato, inclusive, não pode ser esquecido, não é? Sobre o mérito, sobre a questão de mérito mesmo, todas as críticas que são feitas, repito, sobre a atuação pública e não sobre questões íntimas e privadas da honra pessoal do senhor Augusto Aras. Todas as críticas que são feitas são a atuação do Procurador-Geral da República, às ações e omissões que o professor Conrado Huber vê e critica, critica para cobrar, não é? E mostra que, na verdade, a Procuradoria-Geral da República, diante do desastre que nós estamos vivendo com relação ao coronavírus, ela está agindo de maneira, no mínimo, muito lenta, no mínimo, muito comedida, face ao que poderia estar fazendo diante do desastre que nós estamos passando em termos humanitários, em termos de vidas, né, de tantas pessoas que têm morrido, de mais de 435 mil pessoas que morreram por causa, direta ou indiretamente, dessa doença. Então não é possível que as críticas que são feitas de maneira técnica à pessoa jurídica, Procurador-Geral da República, sejam levadas a críticas pessoais, como se o Conrado estivesse falando sobre com quem que o Augusto Aras dorme, com quem que o Augusto Aras está estivesse traindo a esposa dele, alguma coisa assim. E isso sim seriam ataques pessoais à honra. Isso sim seria calúnia, injúria e difamação. O que o Conrado está fazendo é um direito constitucional, a liberdade de expressão, a cobrança pública do dinheiro público que todos nós investimos e pagamos, os salários, os subsídios e todos os privilégios de membros do Ministério Público e do Judiciário desse país, além de todos os políticos, e é o mínimo que a gente espera, pelo menos, é o direito de poder criticar e de mostrar erros, omissões, acertos, quando usar, porque se até isso for tirado da gente, então realmente a gente deve fechar logo esse boteco, né? Porque é isso que é nisso que terá se transformado esse projeto de país. Pelo menos, apesar de sermos uma birosca, ainda
temos, ou tínhamos pelo menos, o direito de fazer críticas. Se nem isso sobrar para a gente, eu, como professor de Direito Constitucional, vou virar pipoqueiro, porque se eu não puder criticar o status quo do país mais desigual do planeta, do país em que tem todos os problemas que a gente vê e que eu comento aqui pelo menos 2 vezes por semana, então realmente não dá para ser professor de direito constitucional, não dá para ser professor de direito, não dá para ser professor nessa birosca em que a gente vive. Eu espero realmente que a USP dê uma resposta técnica e adequada a essa representação absurda e estapafúrdia, e que esse tipo de manifestação, esse tipo de representação sirva pelo menos para a gente sepultar de vez, com uma resposta devidamente fundamentada, sepultar de vez esse resquício autoritário que teima em retornar nesse país, seja na figura da Lei de Segurança Nacional, seja na tentativa de censura. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero estar de volta na sexta-feira para falar de mais alguma coisa maluca, estapafúrdia e bizarra que acontece nessa birosca de país. Isso se o Augusto Aras não resolver, sei lá, fazer alguma ação e conseguir uma liminar por aí, proibindo esse canal de existir, quem sabe, né? Já estou achando que isso seria, na verdade, um grande reconhecimento do trabalho. Parabéns ao Conrado pelo reconhecimento do trabalho dele, porque a pior coisa que eu poderia imaginar ser como professor de Direito Constitucional é alguém que não incomoda quem está no poder. Então, se o Conrado conseguiu fazer isso, é porque realmente ele está fazendo um bom trabalho. Tchau, gente.